Olá, meus amores! Hoje temos mudanças por aqui. Sejam muito bem-vindos para o canal do YouTube do CCS Mulher. E eu mais uma vez estou aqui, Gabriel Herrera ao meu lado. Eu super feliz, né? Muito feliz de estar aqui do seu lado. E hoje a gente tem, gente, uma entrevistada. Fala, Geisa, fala você, que eu não quero, Mas quero nem antes falar. disso, por favor, curtam, compartilhem com seus amigos, toquem no sininho para receberem mais notificações, que a nossa agenda está quente. E hoje? Hoje tem quem? Quem, gente? Quem? Quem será? Hoje a gente vai ter o descascar da cebola, literalmente, gente. Sabe quem a gente vai entrevistar hoje? Junto. Um, dois, três e... Cristiane Frutuoso! Ai, meu Deus, vocês são ótimos. Ai, gratidão agora, né, por eu estar aqui. Estou me sentindo a Berlinda. Eu ia te perguntar. Aqui. Eu descasco tanta cebola de todo mundo, agora vocês aqui vão descascar a minha. Pois é, queremos saber tudo, tudinho, Cris. Conta pra gente aí, Cris. Começa bem do início. Eu sei que a sua trajetória é grande, é bela, é robusta, profunda, intensa e muito interessante. E a gente quer saber tudo. Ah, então tá. Então, quem, né, acho que me conhece sabe que eu trabalho na área terapêutica já há alguns anos, né? Só há 26 anos. Formo terapeutas, trabalho nessa parte toda de terapias, sou neuropsicanalista hoje em dia, mas a minha trajetória não começou aqui, né? Então ela começou lá, quando você, como você diz, Quando tudo era mato. tudo era mato. E poucas pessoas sabem que eu iniciei na área corporativa, né? Na verdade, eu desde cedo, né, desde criança, eu sempre fui muito intuitiva, né? Eu sempre tive uma sensibilidade, uma intuição muito grande, de ver energias, sentir energias, de pressentir em sonhos, em perceber quando uma pessoa estava bem, estava mal. Era complicado, porque eu Isso nasci que eu ia numa... perguntar. Como é que era essa família para Isso. acolher e comportar essa pequena alma, né? Então. Que a alma já era grande e o corpinho que Pequena era pequeno. mesmo, porque o meu primeiro pressentimento, a primeira vez que eu senti alguma coisa diferente, vamos dizer assim, eu tinha 3 anos. Que foi Era quando... uma miúda. Era uma miúda mesmo. Eu tinha 3 para 4 anos, a minha tia, ela tinha ido fazer uma cirurgia, estava bem, a família toda tinha voltado do hospital. E eu acordei de madrugada falando que ela foi lá se despedir, né? E todo mundo Imagina doida. a família, né? Doida. E Ela falou com você? ela foi Ela se se despediu despedir. de Sim, você. foi se despedir de Foi você. se Você foi um despedir. canal, né? Foi se despedir, porque ela ficou o tempo todo, depois foi pro quarto, perguntando, né? E eu era muito pequena, não podia visitar. Não podia visitar. E aí, ela foi lá se despedir. E aí todo mundo, não, ela tá viva, tá bem. Eu falei, não, ela morreu. Você já sabia. Já. Imagina isso. E aí, Com 3 café da anos. manhã. 3 anos de idade. E aí, de madrugada, assim, ainda, mas isso foi umas 3 horas da manhã, e poucas horas depois, umas 5h30, 6 horas, avisaram do hospital que ela tinha falecido. Então, a partir daí, Nossa. eu me tornei a Carol estranha. Todo mundo achava, né, que eu era estranha, porque daí não parou, né? Eu Esse olhava, foi o início, né? Foi o início. Eu olhava uma pessoa, eu sabia se ela estava doente, se ela estava bem, se ela ia desencarnar. Se ela estava grávida. Grávida, era assim. Esses dons psíquicos muito aflorados, Muitos, né? Desde muito sempre. aflorados. E foi aí que começou. Todo mundo acontece ao contrário, né? Ao estudar é que aflora. Não, eu veio tão aflorado que eu queria entender realmente se aquilo tudo que a minha família Se eu achava era realmente estranha, esquisita, Isso. você tinha algum fundamento Sim. mais Isso, fundamento mais profundo, científico, alguma até coisa que científico, pudesse né? explicar. pudesse Só embasar, que né? naquela época quase não existiam cursos, não existiam muitas coisas para poder comprovar ou explicar o que eu sentia. Porque era muita coisa mesmo. Era desde sonhos até eu olhar e saber energia, e vir mensagens, vir vozes. Eu tenho uma voz que me acompanha, vocês vão agora achar que eu sou Clara é o dinheiro. Literalmente Isso. vão conhecer Clara é o você dinheiro. agora. Tem uma voz que me acompanha. É a voz da consciência. E
assim, eu achava aquilo tudo, eu já estava acreditando realmente que aquilo era estranho, de tanto que a minha família falava. E aí eu fui procurar, eu comecei muito cedo mesmo, assim, com 13 anos eu comecei em biblioteca para estudar, que eu quase não tinha curso. Depois eu com 20 anos, foi o primeiro curso que eu fiz, foi o de parapsicologia. Aí abriu uma janela, Sim. né? E a parapsicologia fez a mesma coisa com a gente. É verdade. É porque Tá vendo mexe, que não né? é, não é à toa? Acho que nada é à toa. Não. A gente é escolhido, né? Não tem, você foi escolhido desde cedo. E aí eu fiz essa formação, e aí eu consegui explicar de uma forma científica, porque eu sempre tive, né, um lado meu muito da interrogação. Eu acho que era a forma, eu sempre fui muito estudiosa, mas eu acho que era uma coisa que me instigava para estudar, e hoje eu entendo, porque eu precisava estudar para poder passar esse conhecimento. Sim. Então eu tinha a necessidade do porquê, né? Fora que era uma coisa muito latente. Muito né? latente. Então, como é que a pessoa vive assim, nesse turbilhão de dons? E aí eu comecei, né, muito cedo, em carreira, a trabalhar. Poucas pessoas sabem, mas eu tenho um lado meu corporativo. Lado empresarial, né? Que as pessoas não conhecem. Não conhecem. Então, ela começou lá, muito nova, com meus 20, 21 anos. Onde nessa parte corporativa. Isso, eu sou formada em gestão de marketing, eu tenho MBA em marketing, eu tenho vários cursos na Fundação Getúlio Vargas, enfim, eu me especializei muito nessa área empresarial, gestão empresarial, marketing comercial. E trabalhei em grandes empresas, né? Eu fiquei uns 18 anos trabalhando em grandes empresas. Né? Não tem nada a ver com a área de hoje, né? Nada. Eu fui gerente comercial, eu fui gerente de marketing de grandes empresas, mas foi uma grande escola. Uma escola que hoje eu entendo que eu consegui. Primeiro, naquela época, eu ganhava o suficiente para poder pagar todas as formações, para poder ter esses porquês. Porque já é um grande propósito. Isso, né? Eu gosto muito de estudar, eu sou incansável com isso. Então, naquela época, eu fazia muitos cursos, não só dentro da minha área para me aperfeiçoar, para poder progredir dentro das empresas que eu trabalhava, mas também, paralelo, sempre estudei. Isso que eu ia perguntar, se em algum momento nessa sua trajetória corporativa, você parou? Nunca parei. Você sempre foi correndo ali. Sempre, né? E sempre tendo esse chamado, né? Sempre. Então, Esse gritado, né? Exato. Então, eu comecei com parapsicologia, passei por todos os cursos dentro da medicina tradicional chinesa, que fala muito sobre energia, que hoje eu entendo muito o lado da psicossomática, que lá já entendia muito isso. Depois eu fui para a parte mais holística, cristais, cromoterapia, então fiz várias formações, eu fui indo. Mas assim, o ponto, eu digo que o propósito e o caminho, quando você entende isso, né, você sente essa fluidez, é perfeito, é como um grande quebra-cabeça que se junta. Qual foi o ponto em que você olhou e falou assim, peraí, agora eu vou ter que escolher? Eu já tinha esses anos trabalhando e eu já tinha muitas formações. Eu já tinha um consultório comprado, montado. Eu já atendia paralelamente, né? E eu já sabia, né? Porque eu sempre, parece que eu sei antes, né? Eu já sei, já me avisam o que vai acontecer. Eu já sabia que era para a hora do momento de migrar. Chega, acabou. Agora, isso você tinha qual idade, você lembra? Eu estava... 20 e poucos anos atrás, né? Foi quando eu migrei. 26, né? Não vou falar muito da minha idade. Não, vai sim, que tá com a pele ótima. Belíssima, com certeza. Inclusive, esse é outro capítulo, outro programa. Pele de Cristiane Futuro. Quais segredos? Segredos de Saint Germain. A gente quer saber. É muito quântico. Essa eu vejo segredos de Saint Germain. E falar em quântico foi aí, né? Foi a minha grande virada, né? Isso, assim, eu posso falar, o ano foi em 2011 para 2012, que não foi à toa, não foi muito simbólico.
onde eu trabalhava numa grande empresa, eu era gerente corporativa. Assim, aquele momento perfeito, né? Eu adorava a empresa, adorava todo mundo, eu era bem remunerada, eu viajava, eu tinha tudo. Mas meu coração continuava vazio porque não era... O seu caminho. E o seu propósito propósito. do corporativo já tinha rompido. Sim. Porque ele foi para fomentar, né? a sua saída. Eu criei meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, hoje já são adultos, né? Maravilhosos, que são meus melhores amigos, meus companheiros de jornada e de trabalho também, que trabalham comigo. Isso é muito bom. E eles já estavam crescidinhos. Bem crescidinhos nessa época. Eu já tinha feito todas as formações que eu gostaria e já tinha uma base suficiente para poder migrar, né? Mas eu ainda ficava. Eu também passei pela zona de conforto. Sim, você podia ter ficado ali, né? É Parado difícil. ali. Isso que é interessante que você pontua. A mudança nem sempre acontece na derrota, não. Não. Eu acho que o mais difícil, é quando você está tudo ótimo. Certo. Exato. Que é onde a pessoa... agora, você quer mais o quê? Sim, verdade. Eu percebi ali que foi minha aprovação. Vai trocar o certo pelo duvidoso. E era muito certo mesmo. Eu sabia que era a minha aprovação. Porque eu já tinha passado por outras empresas boas, grandes, mas que alguma coisa eu não estava satisfeita, né? Ali não, ali era perfeito, eu gostava de tudo. E não tinha motivo para sair. Mas eu sabia que era a hora. E ali a hora foi porque eu já estava, não somente já estava com tudo arrumado, né, em termos físicos, não tinha nenhuma consultório, desculpa, né? não tinha, né? Já tinha tudo. Mas a grande virada foi quando eu comecei a estudar física quântica. E eu acho que o que faltava para mim, né, para poder fazer uma liga de entendimento, que eu sempre precisei muito desse entendimento para linkar o que eu sentia. E aí a física quântica fez assim uma explanação científica explicando tudo. Você pode aproveitar, porque eu sei que é dúvida de muitas pessoas, dar só um resuminho sobre física quântica, sim, porque eu acho importante, porque algumas pessoas não sabem o que é. Uma breve definição. Então. Porque foi a virada de chave, né? Eu pós, né, já uns anos depois, eu cheguei a me formar com o Amit, como multiplicador oficial dele. Essa fofoca é quente. É quente. Fala essa fofoca. Então. Mas antes dele, eu já tinha feito alguns outros cursos. E a física quântica hoje, né? Acho que se hoje nós temos computadores super velozes, nós temos a IA, nós temos a internet, tanta coisa pode ser explicada com a física quântica, né? Acho que a modernidade, a tecnologia, ela deu um grande avanço justamente pelo quântico. Lógico que a gente sabe muito bem que a física quântica é uma matemática, né? Mas e ninguém está aqui falando de matemática, né? Não está ensinando matemática, apesar de ter fundamento nela. Mas ela explica aquilo que a gente não pode ver, que a gente só pode sentir. E explica muito as nossas percepções, uma delas do tempo, né? A gente se agarra tanto ao tempo. E o que é o tempo? Né? Então, tudo é o agora, essas né? consciências que têm uma relatividade. Isso, né? E o porquê que nós ficamos ligados a passados, a sentimentos. E quando muitas vezes no inconsciente, a gente passou isso, né, agora, mas eu não quero mais essa pessoa na minha vida. Mas o que liga? Porque tudo é energia. E quando a gente entende a física quântica, a gente entende que tudo é energia, e os nossos pensamentos é uma energia, é uma informação. E essa onda informacional, ela nos liga o tempo todo. E não é só nas coisas boas. Mesmo que a gente não queira mais estar ligado àquela pessoa, ela vai nos ligar. Ela me trouxe a explicação desde por que uma cromoterapia funciona, porque um cristal funciona, como funciona a nossa mente, porque a nossa mente, lógico, ela sabe, mas não sabe tudo, se não teria resolvido. E até porque muitas vezes é uma coisa muito simples, do tipo, você conhece uma pessoa que você nunca viu e simplesmente, meu santo não bate. Ou olha e fala assim, nossa, desconheço. Onde que você estava parece que eu te conheço há muito tempo.
não é possível que você não Isso fazia aí. parte da minha vida. Sim. E eram dúvidas Coisas que eu assim, tinha, né? Em relação a premonições e sensações. E a física quântica, ela colocou um tempero científico nas explicações da minha sensibilidade. Ótimo. Então, Que paz, hein? isso, né? Aí veio assim, opa, e agora é o meu aí caminho. eu olhei para mim mesma e falei assim, aí, onde vai ser a desculpa? Mas é exatamente isso. Eu estava numa zona de conforto muito boa para poder sair. Não, e provada cientificamente, que é o marketing. É. Então, você precisava entender que o seu próximo ofício também poderia ser provado cientificamente. Sim. E isso é uma crença danada, né, Cris? Isso. Para aqueles que já viveram, Sim. nasceram há 10 mil anos atrás, igual a gente, os bruxos. É. Isso é muito difícil. E eu tenho, né, um arquétipo que ele, para eu ensinar, para eu fazer qualquer coisa, eu tenho que passar, eu tenho que validar, né? E eu digo que tudo aquilo que eu ensino e falo é porque eu já passei um dia. Então, eu tive nessa zona de conforto e ao ponto de eu adoecer. Então, eu fiquei adiando, e sempre botando uma desculpa. É por causa da minha equipe, é por causa da minha diretoria, é porque tem esse projeto. Ou depois eu saio. E um belo dia, eu fui parar numa UTI, né, com toda desregulada, né, sem motivo aparente. E eu ali, onde a gente está ali, só ouvindo aquele barulhinho insuportável que não te deixa dormir à noite, eu pensei, eu falei, o que eu estou adiando ainda? Né? Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o propósito. É óbvio, né? A gente já está sedimentado, já está, né? Eu já tinha todo um conhecimento para poder tomar posse daquilo, mas é um medo que todo mundo tem. Com certeza. Trocar o certo pelo duvidoso. Com certeza. Então, o medo te dá uma paralisada nesse momento, ao ponto de chegar a esse ponto, né? No hospital. Sim, eu somatizei mesmo, né? E as pessoas não acreditam nisso, né? É incrível. Eu parei no hospital com taquicardia. E tudo dentro da psicossomática tinha explicação. Então, com taquicardia, pressão alta, que sempre foi baixa. A minha cápsula, ela grudou, eu não sabia, a falta da ação, né, ao braço direito. Olha, ela não passava daqui. Yang, né? E sem motivo, né? E aí eu até depois, um mês depois, eu fui no ortopedista, ele tinha me passado 30 sessões de fisioterapia, mais corticoide, mais injeções, e eu não fiz nada. Não precisou. Né? E aí ele me perguntou, o que você fez para melhorar? Pedi demissão. Eu pedi demissão. Mudou. Sim. E foi, assim, eu tenho, inclusive, a ressonância até hoje, né? Isso é muito maravilhoso. Do antes e depois. E o que você fez? Nada, eu não tomei nada mesmo, eu não fiz nada, né? Tava tudo no seu campo ali, né? Totalmente emocional, né? Todos os... eu digo que dei um piripaque, né? O piripaque que eu tive, que eu fui parar no TI, foi totalmente emocional. E que realmente, assim, eu saí dali, né, decidida a pedir demissão, a sair, e depois eu fiquei bem. E né? como é que foi depois o início disso tudo? Porque é isso que a gente está assim, curiosíssimo. Isso, né? Como então, que começou? eu fui primeira pessoa atendida, foto, nome, é tão interessante, né, gente, assim, eu escuto o tempo todo, e é por isso que às vezes quando eu falo, a gente escuta muita promessa na internet, mas a gente escuta assim, mas você passou por isso, né, para poder estar falando, mentorando, mas eu passei. Né? Você passou por tudo, né? Por tudo, né? Então, além de... Isso era um fator, né? Que pesava. Eram 2 fatores que pesavam muito e que eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. Eu saí de um cargo de gerente regional de uma empresa grande, renomada. Que é o quê? Que é um status. É um título, status. Onde, para isso para minha família era muito importante, porque eu venho de uma família de empresários, de pessoas que gostam do título, né? Onde eu ganhava muito bem, né? Para sair como terapeuta com um consultório e sem cliente nenhum. Sim, do início. Nada, Do zero. Do zero.
Só com a sua vozinha e ali. onde Tiana. eu tinha muito julgamento familiar em Como é que relação... foi Isso é Tá, difícil, né? terapia, do que tá. isso é coisa, né? Sim. Isso é espiritual, isso Mas não é isso é o quê? profissão. Isso não é profissão. Ninguém entende. E eu tive que enfrentar. Isso é charlatanismo. Ainda Então, pode piorar, né? pode. Então, assim, eu enfrentei o medo, né, de realmente da escassez, daquilo dar não conta. funcionar, né, de não me dar o retorno. E também E o julgamento. o julgamento de falar. Então, eu O passei... julgamento é pior do que o medo, né? Cris? Porque, e acabou uma coisa atrapalhando a outra, porque assim, bem no início, eu comecei, eu digo que eu sempre fui minha própria terapeuta, porque eu me percebi que eu estava com vergonha de dizer que eu era terapeuta, com medo do julgamento Nossa, das mas eu já passei muito pessoas. por isso. Eu Não, também. todos, né? E eu falei, aí eu olhei para Eu mim criava mesma. vários nomes diferentes. Exato. E por isso que eu entendi, né, ao autoconhecimento, a importância que se tem. Porque eu comecei a perceber que eu não estava falando que eu não estava dizendo em termos de propaganda. E eu olhei e falei assim, por quê? Porque eu tinha vergonha. Era muito mais fácil para mim falar, eu era gerente. Você teve um chamado, você regional. teve a mudança, mas você não estava vivendo o propósito. E uma coisa que Isso já foi era muito rápido nisso. reconhecida pelo grande público, digamos assim. Para de A repente. gerente do... né? É isso. E agora? Eu saí de um status e falar. Então, eu comecei a perceber, eu falei, não, Cristiane, peraí, você está com vergonha? Como é que as pessoas vão saber o que você faz e vão chegar a você Mas essa vergonha é muito mais com profunda, vergonha? né, Cris? Sim. E essa vergonha, aí vem um outro desafio que eu tive que enfrentar. Pasmem, eu tinha muito medo de falar em público. E aí foi um outro trabalho que eu tive que fazer, né? Toda vez que eu tinha que fazer uma palestra, eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que falar com o público e me mostrar, eu paralisava e não sabia de onde era. E aí uma pessoa que tinha feito a parapsicologia comigo, eu pedi para ela fazer uma regressão e eu lembrei de um grande bullying que eu sofri quando eu tinha 7 anos na escola. E dentro desse bullying, né, que a professora fez na época, fazendo eu passar uma grande vergonha na bullying frente. pela profissional, é pior ainda, né? Que não é nem pelas crianças. E ela me te humilhou. Ela te humilhou. Na frente de todo mundo e me fez, né, ficar me forçando a olhar a turma. Ou seja, ela fez um efeito palco, eu de frente para todo mundo. E aquilo ficou no meu inconsciente. Foi um trauma, né? Mas foi bom. Por quê? Depois que eu entendi isso e que eu mudei essa chave, eu passei a amar a mente. Foi aí que eu fui entender que raio de inconsciente é esse danadinho, que paralisa, né? que é algo que eu nem lembrava. lembrava. Da nossa mente está inconsciente. Isso, Então, né? se a gente entra nesse lugar, tipo, você está ali refém. Pois do inconsciente. E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, eu percebi a vergonha, superei a vergonha. Superei o medo do não status, de não dar certo, porque aí eu tive meu primeiro cliente. Comecei... Do mesmo jeito que veio um, foi os outros. Não parou. Mas eu esbarrei, para poder, eu sabia o caminho que eu tinha que fazer, e para eu chegar onde eu cheguei, eu tinha que destravar esse medo, só que eu não sabia de onde vinha. E realmente a gente não sabe. É como... assim, não foi comigo. E aí, quando eu vi na regressão, fez todo um sentido, eu resignifiquei e foi mágico. E eu digo que, né, o universo o tempo todo está me testando. 15 dias depois eu recebi um e-mail, que eu não sei de onde, me chamando para fazer uma palestra. Olha. Que eu não me inscrevi. Vamos ver se você superou mesmo. mesmo. Eu não me inscrevi. E foi muito legal, porque assim, eu nessa época, e eu digo que foi uma sincronicidade pura, né? Eu saí daquele lugar da vergonha, os clientes começaram a aparecer. Começou a abrir aquele leque, né? Eu superei esse medo de falar ao público, do nada aparece um e-mail desse convite, e aí foi muito interessante. Onde é que fica o do nada? Do nada. Do nada. Existe, porque toda hora vem um troço do nada. Onde é que fica o do já está nada? tudo planejado. Está tudo ali esperando você abrir. É o fluxo do propósito. A possibilidade, né? é o fluxo do propósito. E foi tão interessante que quando eu vi o e-mail, eu falei, meu
meu Deus, vocês já estão me testando de novo, né? Mas Tá bom, lembrando que, assim, né, esse do nada você deu um primeiro passo, que foi buscar, né, porque toda essa A superação é a mudança, né, você não, Exatamente. não você botar esperou. o pé e esperar Não, os deuses colocarem não, o caminho. Teve um, né, Porque um isso é de uma início coragem muito importante. pra eu superar. entendo que assim, cada mudança e upgrade que você faz, vem um teste para saber se você aprendeu Se mesmo. tu tá firme. Tá Vamos ver se firme. tá firmeza. E foi muito Vamos ver legal. medir tua porque, firmeza. eu me lembro que eu estava na porta do auditório e... Gente, um programa é muito pouco para Cristiane Futuro. E as pessoas Eu já tô ficando nervosa. queriam entrar, né? Entrando, e eu assim, ai meu Deus, mais um. Ai, Gente, meu pelo Deus, amor de Deus, quanta encheu. gente mais eu vou falar. E Socorro. lotou, né? Socorro. E ali foi a primeira vez que eu peguei um microfone e eu falei e eu vi que eu tinha destravado. Tranquila, né? Tranquila. Como eu nunca tinha... Eu passei anos da minha vida, muitos anos. Isso sempre me atrapalhou muito. E aí eu me apaixonei com a mente. Aí foi aí que eu comecei por um upgrade da minha carreira, que foi para cada vez mais me aprofundar nesse campo energético da física quântica e a parte mesmo da neurociência, da psicanálise, dessa parte mais mental, né? E hoje, dentro da minha metodologia, eu entendo que tudo anda junto. Sim, né? maravilhoso. E que a mente racional, quando ela não entende, ela te trava. E ela não resolve porque ela não sabe. Simples assim, né? Sim. E aí eu digo que eu tive uma carreira meteórica. Você foi caminhando dentro dos atendimentos. Foi tudo muito rápido. Variado. Foi tudo muito rápido. Eu comecei a atender, aí logo depois eu comecei... Os cursos e as aulas. Foi junto Como também? é que foi esse início? Foi muito legal. Eu tinha sentido que eu podia fazer mais. E aí acontece assim, meus cursos, eu sento e vem a grade, vem faz tudo o download. e faz um download. Um download E eu fiz as duas. Do mundo das ideias. É de isso. Platão. Bem descendo, assim. Eu fiz a grade e eu falei assim, tá, e aí? E aí tocou o telefone, naquela época eu não tinha nem equipe ainda, e eu que atendi, foi uma menina perguntando sobre atendimento, e ela falou assim, você não dá formação, não? Eu falei, dou. É maravilhoso. Eu tinha, assim, de manhã feito essas grades e ela ligou à tarde. Eu lembro dela. É o do nada, ao do nada. Ela foi a Do nada. minha Do primeira nada. aluna, né? Só que interessante, assim, nada era por acaso mesmo. Então, assim, eu fiz, ela ligou, eu falei que tinha, eu falei a data, o valor, ela fez o pagamento, e daí eu lotei uma turma. Olha. Foram uma atrás da outra. Eu comecei a divulgar aquele curso e lotei. E essa energia é muito boa, né? De quando tá dando certo. E divulgar, assim, não é uma big divulgação. Não. Divulgar meio que... Não. Você tava sozinha ainda, você né? tava sozinha. É como eu vi uma vez do meu filho Porque tem umas mais coisas novo, assim que deve... às vezes nada precisa de... Quando o propósito é tão absoluto, e tão firme, nada precisa ser feito com grandes dificuldades. Sim. E vem as pessoas A coisa vem num certas, embalo. na hora certa, Sim. tudo tem E o seu tem um momento embalo. certo. Não, eu olho para trás, eu vejo uma escada assim, sabe? Sim. Uma coisa que se encaixou. E eu escutei há pouco tempo, meu filho mais novo falou assim, mamãe, você olha para isso tudo e imagina que um dia isso só foi um sonho, Pois né? Mas eu tive, aí foi uma terceira crença que eu tive que superar, isso mais recente, que eu achava que eu tinha um antes e depois. O meu momento lá atrás corporativo e o meu momento agora que eu trabalho com tudo que eu trabalho. E hoje eu entendo que pelo fato de eu lá atrás estar muito preparada no mundo dos negócios, eu consegui gerir e transformar a terapia no negócio. Eu consegui realmente, eu comecei sendo pessoa física, né, atendendo, dando aula. Eu falei, bom, eu posso transformar isso realmente numa empresa, num negócio, numa coisa mais... Maior, né? né? E aí eu fundei o Instituto, e aí eu comecei aí eu tive um momento... Aí é aquele
estado assim, agora eu vou empreender como Sim, terapeuta. sim. E eu já tinha, né, cursos na área de marketing digital. Então, lá nos primeiros, ninguém falava de marketing digital, eu já anunciava no Google, já anunciava no Facebook. A gente fazia, né, divulgações. Então, eu Já se assim que utilizava dessa máquina, né? o Instituto fez agora, esse ano, né, em janeiro, ele fez 10 anos, né? Caramba. E Ai, lá Passa no rápido, né? É, Voa. 10 anos. E no início, eu lembro que eu chegava a ter 9 turmas simultâneas. Eu dava no meio da semana também curso. Era muita turma. São 10 mil alunos, gente. Então, Muita assim, gente. e aí eu comecei a crescer como instituto. Depois, eu também, por esse meu olhar à frente, eu comecei e falei, bom, agora eu tenho que sair do físico. Eu tenho que ir. Eu já tinha. Você participou, né? Eu falei assim: a hora quando eu fizer uma turma com mais de 50 pessoas, eu vou para online. E foi o que aconteceu, porque eu entendo que o limite físico já Sim. tinha Sim. sido atingido, então eu teria que aumentar. E foi o que aconteceu, foi um curso de 8 meses, que eram 60 pessoas que vinham de pessoas de tudo que é todo lugar do lugar, Brasil. Não, E as fora pessoas dele, porque tinha uma da querem- Itália, lembra? Sim. E Ai, as foi muito pessoas, bom. as pessoas querem estar na tua presença, mas não podem, Sim. geograficamente. Sim. E isso hoje não é um empecilho, né? Sim, sim. Eu tinha um que era do Acre. Eu tinha uma menina que trabalhava com a gente e falou assim, Cris, um dia que vier alguém do Acre, agora você tem que ir por online, porque já atingiu tudo que é lugar. E veio. E veio. E aí eu fui e em 2019 eu migrei para o online, né? E de uma certa forma eu já estava sentindo alguma coisa, que ia vir a pandemia, né? Então, quando entrou a pandemia, eu já tinha toda uma estrutura, né? Então, nessa época eu já tinha equipe, eu já tinha design, eu já estava tinha... tudo mais ou menos organizado. Não, já estava bem organizado. bem organizado. Bem. Tinha várias, né? Eu tenho equipe já tinha tudo formatado. Assim, tudo organizado para, assim, até Isso. enfrentar uma pandemia, Sim, né? sim, eu já tinha equipe toda, eu tinha agência de marketing, já tinha uma plataforma robusta nossa, que é própria, enfim. E aí, quando entrou a pandemia, eu já tinha 200 alunos nessa plataforma já, matriculados e andando. Então, eu comecei 2020 com um curso com 200 pessoas e terminei 2020 com 10 cursos e 5 mil pessoas Nossa. matriculadas, né? E de vários países, Que né? legal. Fora. Em 2021, quando eu voltei, né, que foi até muito interessante, em abril de 2020, eu falei, vou voltar para o presencial. E foi lá outra turma lotada, todo mundo de máscara. Você estava nesse curso, não Aham. estava? E as pessoas, assim, aquela necessidade enorme que tomou todo mundo do contato. Do Isso contato, aí. dessa Que carência, uma né? coisa que a Ainda gente mais ficou trabalhando com isolado. energia. Não é? Eles queriam encostar nas pessoas. Isso aí. Sim. E aí dali eu comecei a amplificar, né? Foi aí que vieram as franquias, né? Que começaram a chegar para poderem serem braços meus em outros lugares. Em outros lugares que você não poderia estar fisicamente. Isso, e a gente começou a amplificar dentro do negócio, né? Então, hoje é o Grupo CCS. E aí, além virou um grupo porque nós temos 3 plataformas online. Então, uma é o Grupo CCS, que são os cursos mais básicos para terapeutas, o CCS+, que são os cursos intermediários, e o CCS Academy, que agora a gente tem uma parceria com uma faculdade, e aí tem os cursos de extensão MEC e futuramente, bem em breve, pós-graduação. Né? Que Olha que legal. maravilha, Cris. E o nosso bibelô agora, que é o CCS Mulher, CCS. né? Sim. Trazendo A gente o aqui. podcast, né? E eu agora, assim, eu tenho sentido uma necessidade muito grande, porque muitas pessoas vêm me falando e perguntando sobre isso, e eu me sinto muito preparada. Hoje eu vejo, não estou querendo criticar, mas é a minha visão, que eu vejo muitas pessoas hoje oferecendo consultorias e mentorias sem ter passado por tudo isso, né?
Então, eu estou fazendo um resumo do resumo, gente. Sim, porque senão não dá tempo. Não dá tempo. É São muita história. muitos anos e muitas experiências, muitos alunos, muitos atendimentos, muitos mentorados. E eu agora, oficialmente, eu estou, né? A gente está com que é a novinha do grupo, que é a CF Consultoria e Treinamentos, que vem trazendo essa parte da consultoria de negócio, a consultoria para empreendedores. Isso é tão importante, por exemplo, para os terapeutas, porque tem a máxima Isso, crença, né? E eu hoje, Tudo me anda acho... junto. É a máxima crença de que Exato. é difícil viver de terapia, Isso. que os seus dons não podem ser vendidos, Isso aí. que tem que ser feito de uma forma caridosa dentro de uma religiosidade. Isso aí. E por aí vai. Isso aí. Né? E quanto é importante e não se sabe empreender Isso aí. nesse lugar. Isso aí. Mas você sabe. E eu vou, assim, um pouco além. Até isso é crença. Eu tinha feito mentoria e consultoria, eu tinha formatado, né? Somente para terapeutas. E hoje eu me sinto apta para os profissionais da saúde. Sim, Maravilhoso. sim. Isso é a percepção. E aí a gente, assim... Porque é independente do seu negócio. Isso aí. Né? É empreender. Você vai fazer o processo de aprendizado do empreendedorismo para qualquer um. Dessa forma, ele vai Sim. aplicar no que ele quiser. Isso aí. Que eu acho que é onde as pessoas fracassam muito, né, no início, porque não tem esse conhecimento. Não tem orientação. Você foi preparada, né, o teu foi ao reverso. Você foi preparada para depois você ir para a área, mas quem está começando precisa entender para alavancar E também. uma outra né? coisa que eu acho que fez toda a diferença no caso da Cris é que ela primeiro teve uma base espiritual. Sim. E aí depois ela começou a levantar os Ela tijolos teve um dela chamado, em algo né? que Essa realmente... voz. Porque quando alguma coisa dá errado, se você não tem uma base espiritual forte e um interior realmente preparado, você sucumbe. Sim. E muitas vezes eu ouvi, como assim você é tão espiritualizada a falar de negócio? Olha que absurdo. Eu entendo, nossa, o tempo todo a espiritualidade me diz o que eu tenho Mas que fazer. é o tempo todo mesmo. Né? E que bom que você escuta. Porque na verdade ela fala para todo mundo, Exato. as pessoas é que não ouvem. Não ouve, não E entendem. eu acho o entendimento assim, o dinheiro, a prosperidade é necessária, sim, mas qual objetivo você quer por trás disso, né? Quando eu digo de ter fartura e ter dinheiro, eu tenho um objetivo por trás. Então, assim... Não é uma coisa para ter dinheiro, para ostentar, sim, para nada. Tem um propósito eu posso esse proporcionar toda uma qualidade para os meus alunos, para os meus mentorados, ter uma equipe, dar emprego, né? Sim. Fazer a máquina girar. Fazer a máquina girar e amplificar onde eu posso alcançar mais pessoas que estão precisando de mim. Sem dúvida. E Exato. precisando do que a gente faz. Então, quando a gente coloca o dinheiro pelo dinheiro e a gente corre atrás dele, ele foge. Mas quando a gente coloca um propósito nele, ele vem. É a lei da atração, porque dinheiro né? não é para correr atrás, né? É para você atrair, né? Ele é fluxo, né? Ele é fluxo, Ele é um energia. meio. Isso aí. Ele é um Ele é um meio meio. para alcançar. E o meu Alcançar algum objetivo é objetivo. outro. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Eu tenho mais 1 milhão de perguntas para fazer. Eu acho que assim, né? A gente está no início ainda, na verdade, porque você tem muita coisa para falar. Assim, é injusto um programa só, no meu entendimento. Eu também acho. Na minha pequeneza, é injusto um programa só com Cristiane Frutuoso, porque ela é frutuosa de tudo, né? Mas é legal porque as pessoas têm muito essa trava. Eu tive muito isso também quando eu te procurei no início, né? Tanto do dinheiro quanto da minha pessoa, quem eu era. Eu acho que tudo isso acho que faz muito parte para a gente ter o nosso crescimento, né? Eu acho que todo mundo, na verdade, eu falo, todo mundo devia passar por um curso seu. É porque é uma transformação de vida. Uma questão de saúde pública. Não, mas porque as pessoas, acho que passar um é Eu pouco, acho por isso que a gente sempre quer mais. Faz uma, depois você faz outra, e faz ser outra. uma coisa assim, que começa desde a Não, creche. não dá. E depois que... Tinha que ter igual aqueles... Lembra daqueles CDs de antigamente? Beatles para os bebês. Tinha que ter Cristiane Frutuoso para os bebês, Cristiane Frutuoso para as criancinhas. Sabe Eu acho que tinha o que que ser assim, eu Cris. senti falta, assim, um tempo? Um novo projeto. Que quando eu parei de fazer os cursos, a sua energia é tão boa que eu senti vontade depois de fazer
Assim, até o mesmo curso, sabe? Porque eu falei assim, Porque nunca é o mesmo curso, né? não, nunca é igual, né? Mas eu falei, gente, eu preciso da energia da Cris, porque é uma energia muito É boa. muito bom, Cris. A gente é um privilégio De conviver com verdade. você, é um privilégio ser sua aluna, é um privilégio estar com você compartilhando dos seus sonhos, novos sonhos, etapas, né, do teu crescimento. Você é uma enorme fonte de inspiração para todos nós. E Vou chorar já. não, é justo. Você é uma mudança de também, eu me vida. emociono também, porque você é um divisor de águas na vida de muitas Sem dúvidas. pessoas, né? Seja online, seja presencial. Eu recomendo a quem nunca teve na presença que venha, Com certeza. porque é um outro tipo de experiência. E tomara que todo mundo possa ter o privilégio de estar na sua companhia, de estudar com você, de ouvir um pouco do que você tem a dizer. E a partir disso, eu gostaria que você olhasse para ali, para a câmera, e dissesse para todo mundo que está te assistindo aquela palavra que só você poderia dizer. Então, eu poderia falar muita coisa, mas eu acho que eu vou resumir numa frase, né? Nunca desista de você. Sempre tem uma porta, tem uma saída. Mesmo que você se sinta perdido, escuta a tua voz interior, que pode ter certeza que você vai encontrar a saída. Ai, que Que lindo. maravilha. Vamos dar uma salva de palmas para ela? Com certeza. E é isso, gente. Uma maravilhosidade. Eu estou muito emocionada também por ter tido a oportunidade de apresentar esse episódio, que é muito É uma especial honra pra gente, né? De É verdade. uma honra. Quando que imaginar que eu estar entrevistando Você Cristiane vê, né? Frutuoso? Você vê como é que o universo é maravilhoso e traz Gente, a só nossa gratidão. prosperidade vem de maneiras mais inusitadas e a verdade. gente recebe. Ainda bem que é assim. Então, hoje foi o episódio com a Cris. Que maravilha, teremos muitos outros. Curtam, compartilhem, e toquem no sininho para as novas notificações dos outros programas que serão tão bons ou até melhores do que esse. Acho difícil. Acho difícil, mas são diferentes e especiais também. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Não esqueçam da gente. E ó, outra coisa. Fala lá, comenta que a gente responde. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente. Um beijo.